Começando. A gente vai falar sobre o grupo de degenerações, que novamente perfazem o número mágico 4, hidrópica, glicídica, lipídica e protídica. Hidrópica e glicídia vão ser discutidas hoje. Na sexta-feira, com o professor Tadeu, vocês vão ele vai falar para vocês sobre degeneração lipídica, e aí por que o Tadeu vai dar aula ao invés de mim. Não é por causa que eu vou estar viajando, mas é porque ele trabalha com o fígado, e a maior parte das alterações lipídicas corresponde à esteatose, que é basicamente hepática. Tem esteatose em outros órgãos, como o coração, mas é excepcional. E na segunda-feira a gente termina com as degenerações protídicas, que é um tremendo saco de gato, né? Bem diferente das primeiras que a gente vai observar. Bom, eu falei para vocês que a aula não acaba, né? Não existe aula que se encerra, é obra inacabada. O Michelangelo levou 10 anos para esculpir o Moisés, e mesmo assim ele estava descontente porque ele achava que nunca tinha acabado. Ele era um eterno descontente com as esculturas dele. Então, a mesma coisa em relação à aula, a mesma coisa em relação ao mestrado, doutorado, pós-graduação, a gente nunca consegue terminar naquele dia que a gente faz a apresentação. Ele continua, assim, nos assombrando para o resto da vida. Então, algumas coisas que eu queria levantar, né, da aula passada, as alterações adaptativas. A alteração histopatológica tem o mesmo significado que doença clínica. Como tudo na vida depende, né? As coisas variam. Então, a gente tem que contextualizar. Então, por exemplo, metaplasia do colo uterino por si. Não. Ela é uma alteração de maturidade. E nem quer dizer senescência, porque ela ocorre tão cedo quanto a mulher tem um parto. Tá? Então, com 24, 25 anos, tem mulheres que já têm um certo grau de metaplasia escamosa. É um fato da vida, né? Não tem absolutamente nenhum problema em relação à doença clinicamente perceptível e sintomática. Ah, mas metaplasia escamosa eventualmente pode estar relacionada com câncer de colo uterino. Olha, naquelas pacientes que têm infecção por HPV, papilomavírus humano, associada a uma série de outros fatores, que a paciente, além de ter HPV, tem que ter um HPV de alto risco, não é qualquer um. Só aqueles genotipos que depois vamos ver, a gente vai discutir no quarto bloco, 16 e 18, dentro de um fenótipo permissivo. Tem alterações genéticas em algumas mulheres que permitem uma transformação em direção a uma neoplasia maligna invasora e até fatal. Então, a gente vai ver que as coisas não acontecem gratuitamente, não caem como asteroide. Elas decorrem de uma série de etapas. Carcinogênese é tipicamente uma doença em múltiplas etapas. Então, na maior parte das vezes, metaplasia escamosa não termina em câncer. Na verdade, o carcinoma de colo uterino, ele ocorre no sítio da metaplasia escamosa por uma série de outros fatores, por ser um sítio de alta replicação. Já o esôfago de Barth, que é o outro modelo de metaplasia, é claramente alterado. Ou seja, no momento que eu tenho uma metaplasia intestinal, eu vou ter algum grau de displasia. Quanto maior essa displasia, maior o risco de transformação para um carcinoma, no caso, um adenocarcinoma de tipo intestinal, no esôfago terminal. E isso é extremamente severo, importante, uma condição bastante agressiva. Olha o caso do Bruno Covas, que evoluiu em questão de 4, 5 anos, né? E é o câncer que vem mais aumentando em termos percentuais no esôfago, já está em segundo lugar, e é difícil o tratamento, porque as doenças de esôfago terminam levando a esofagectomia, e ela tem uma morbidade, uma qualidade de vida pós-operatória frequentemente muito ruim, né? Atualmente tem alguns tipos de cirurgias que poupam mais, mas geralmente terminam principalmente lesão avançada, gerando uma qualidade de vida um pouco sofrida. Então, esôfago de Barth, lembrar que tem até 2%, 0,2% a 2% de evolução para câncer terminal do esôfago terminal. As respostas celulares à injúria incluem adaptação celular, atrofia, hiperplasia, hipertrofia e metaplasia, lembrando que elas ficam na esfera da homeostasia, mantendo o equilíbrio celular interno e com o seu meio.
As lesões celulares agudas, incluindo a lesão reversível, que a gente estudou no estudo dirigido da semana passada. A lesão irreversível com a morte celular inexorável, no momento que ultrapassa o ponto de não retorno. E vão ser as aulas da outra semana ainda. Necrose e apoptose em 99%, eu diria até 9,9%, já que as outras manifestações, além de serem frequentemente sobrepostas à necrose e apoptose, do ponto de vista microscópico, são extremamente difíceis de serem caracterizadas. E depois a gente tem aquele grupo que recebeu um nome horroroso de degenerações, e que eu, pessoalmente, prefiro chamar de doenças de acúmulo intracelular e ou extracelular. Esse caso é das protídicas, todas as outras são basicamente intracelulares, e são situações em que o equilíbrio celular, a homeostasia é perdida. Tá? Então, ela difere da adaptação por ficar além da esfera da homeostasia e difere do dano celular reversível por ocorrer antes do ponto de não retorno. Tá? Isso é importante e pode ser até uma questão de prova. Além disso, existem outras situações que a gente fica assim meio incomodado, né? A gente não consegue classificar elas adequadamente, fica criando aquelas exceções, que incluem as pigmentações, que poderiam ser incluídas dentro do grupo de acúmulos intracelulares. O problema é que são substâncias extremamente variadas do ponto de vista químico, então elas não têm, né, um outro fator para agrupar elas, a não ser pelo fato de elas serem substâncias que têm cor por si próprias, né, e daí o nome pigmento. E a calcificação patológica, que a gente vai estudar junto com a aula de necrose, já que elas são frequentemente associadas. A calcificação é basicamente depósito de cálcio e que ele vai se precipitar, levando à formação de blocos de cálcio, muito similar do ponto de vista fisiopatológico à deposição do osso, né? A formação do osso com os cristais de hidroxapatita e tal. Homeostasia dita que as células normais mantêm-se num estado estável de equilíbrio com o seu ambiente. E esse funcionamento normal da célula vai depender de alguns fatores, incluindo o meio circunjacente. Se ele for muito ácido, ele vai alterar, pode lesar a célula, de um suprimento contínuo e adequado, especialmente de oxigênio e glicose, em primeiro lugar, e em terceiro lugar, assim, mais afastado, né, os aminoácidos, especialmente em situações de privação, e, obviamente, da remoção constante dos produtos do metabolismo celular, porque eles podem se tornar tóxicos e também lesivos para a célula. A lesão celular, ela vai resultar de diversas anormalidades funcionais e bioquímicas que envolvem um ou mais componentes celulares que são essenciais para o funcionamento habitual dessa célula e até a sobrevida dela. Em especial, em primeiro lugar, disparado, respiração aeróbica através da fosforilação mitocondrial oxidativa, que vai levar à produção de ATP e energia, que é a base de tudo, né? Você sabe que até o conceito de morte celular, hoje, ele depende do nível de produção de ATP. Então, cada vez mais é a energia que dita se nós estamos vivos ou mortos. Quase que de mãozinhas dadas, mas levemente um passo atrás, a gente vai encontrar a integridade das membranas celulares. E assim, quando ocorre ruptura, não é abrir um buraquinho, assim, um pontinho. Tá? A membrana fosfolipídica, ela tem uma certa condição de reparo, de auto-reparo, não é uma cicatrização, porque ela é oleosa, ela é graxosa, ela literalmente se derrama e volta a se refazer quando é uma alteração muito focal, assim, tipo enfiar um alfinete. Isso já foi experimentado, tá? Já se enfiou tudo que é tipo de espinho em célula para ver como elas se agem. Quando esse dano for muito grande, muito extenso, multifocal, a integridade é perdida. E automaticamente isso vai influenciar na permeabilidade da membrana. Síntese proteica, porque ela é importante para repor todas aquelas proteínas que estão sendo o tempo todo utilizadas, oxidadas e alteradas, incluindo os fosfolipídios da membrana.
as estruturas do citoesqueleto, que é a armação do circo, né? Então, se vocês tiram a armação, a membrana plasmática, ela vai ficar mais fácil de ser lesada, né? Ela se torna mais frágil porque ela perde as estruturas de adesão. A integridade do componente genético, por fim, né, o DNA, porque isso está relacionado diretamente com a síntese proteica. No momento que a gente tem mutações, isso pode determinar em alteração na formação de alguma proteína ou determinar uma proteína mal dobrada, o que a gente vai ver que ocorre, por exemplo, na amiloidose, que é uma degeneração protídica extracelular, que acontece na doença de Alzheimer, que acontece na doença dos prions, todas elas são doenças de falha na dobra proteica. E a gente tem aquela figura, né, aquele diagrama que eu mostrei para vocês, vão ficar enjoados até o final do meu bloco, porque é altamente repetitivo. A célula normal sofrendo algum tipo de agressão, e aí a gente tem a variabilidade do tipo de célula e do tipo do indivíduo portador, tipo extremos de vida, células com alto índice metabólico e sem reserva, como o caso dos neurônios, sofrendo uma agressão, varia o tipo de agressão, a intensidade, duração. Essa célula pode levar a adaptação, atrofia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, e vão estar dentro da esfera da homeostasia. Pode passar diretamente, sem passar pela adaptação. Esse diagrama é altamente, né, ficcional. Ele pode pular para a lesão, que é a degeneração, que eu prefiro chamar pessoalmente de doença de acúmulo intra- ou extracelular. Essa célula lesada, ela vai se encontrar fora da esfera de homeostasia e antes do ponto de não retorno, e ultrapassando o ponto de não retorno, inexoravelmente, a célula vai entrar em morte celular. Inclui necrose, apoptose, mais aqueles outros 18 tipos que a gente viu na classificação de morte celular, tá? E é importante lembrar que morte celular não é morte somática. O indivíduo tem que estar vivo pelo menos algumas horas para a gente determinar, porque as alterações histológicas elas vão ocorrer depois de 6 a 12 horas. Elas demoram a apresentar. Vai depender também da temperatura ambiental, do grau de umidade. Então, Porto Alegre, verão, de 30 graus com 100% de umidade, em 6 horas as células já começam a apresentar alterações microscópicas de dano irreversível ou morte celular. Então, as degenerações, né? Degeneração é um tipo de resposta celular a uma agressão. Isso tudo depende da intensidade, do grau de lesão e depende do tipo de célula que é alvo dessa lesão. São ditas potencialmente reversíveis, mas a gente já discutiu isso nas adaptações. As adaptativas, como a atrofia, podem apresentar um certo grau de reversibilidade. Então, a mesma coisa, algumas protídicas como a amiloidose são irreversíveis. Então, é um potencialmente reversível para a maioria das mais comuns. Elas ficam além da esfera da homeostasia e vão ser caracterizadas microscopicamente pelo acúmulo intracelular de substâncias variadas, que pode ser água, pode ser açúcar, pode ser lipídio e pode ser proteína. Além disso, no caso das proteicas, a gente pode ter depósito extracelular. Isso ocorre com as outras, cá entre nós, ocorre entre as lipídicas, colesterol, um depósito lipídico extracelular. É uma situação um pouquinho diferente, mas é talvez uma das poucas exceções fora das protídicas, que é extracelular. Essa classificação, ela vem lá daquela escola de Paris, aquela escola revolucionária francesa, do final do século XIX, introduzida por um sujeito chamado Leterrier, que ele dizia, né, que a célula ela era uma célula bastarda, vil, ignóbil. Mas não é nada disso, é uma denominação extremamente infeliz. Essas células merecem medalhas dos seus peitos, porque elas estão tentando sobreviver. Elas tentam manter o indivíduo vivo, tá? Tentando manter a unidade somática que comanda essas células, né? O portador, o indivíduo que comanda essas células, tenta manter ele vivo, tentar algum tipo de sobrevida. Mas nem sempre a gente vai ver que isso é possível. Algumas dessas condições podem determinar a morte
mais cedo ou mais tarde. Então, é uma denominação realmente desastrosa, né? Degenerada é essa senhorita aqui, que é de uma família de herdeiros de uma cadeia de hotéis e não fazem nada na vida, a não ser dar piti aí em público, né? O nome mais correto desse grupo de doenças é distúrbios ou doenças com acúmulo intracelular ou extracelular de tal coisa. Isso é um pouco mais específico, como eu digo, dá nome, sobrenome CEP, né? De preferência completo. Esses distúrbios com acúmulos envolvem a água hidrópica, e de novo a gente vai ver que esse nome é falacioso, glicídica, lipídica e protídica. E nós vamos estudar nessa ordem, hoje hidrópica glicídica, sexta lipídica, segunda-feira que vem, a protídica. Degeneração hidrópica. Obviamente, é o acúmulo de águas, mas, na verdade, mais correto é dizer acúmulo intracelular de eletrólitos com ganho isosmótico secundário de água. Então, o eletrólito vem antes da água. Essa lesão é disparado a lesão celular por excelência mais comum de todas. O tempo todo nós temos algum grupo de células apresentando algum grau de degeneração hidrópica. Isso é muito evidente em células com atividade metabólica alta, e aí os hepatócitos disparam em primeiro lugar, mas ela pode ocorrer, por exemplo, durante um processo viral no epitélio respiratório das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores. Então, é extremamente comum, pelas causas mais variadas, o que vocês imaginarem, até um espirro mais forte vai dar edema celular, degeneração hidrópica em algum grupo de células. Ela recebe como sinonímia nomes como edema intracelular, que é muito utilizado na descrição histopatológica das lesões. Inchação turva é um termo lá do século XIX que os tiozinhos mais velhos, assim como o Tadeu e a professora Jane, gostam de utilizar. Mas o pessoal da geração mais nova, né, não usa mais. Inchação turva é um termo um pouco antiquado. No caso da pele, você sabe que os dermatopatologistas, eles apareceram antes da patologia. A dermatopatologia, ela aparece num texto do Gustav Simon de 1832, e a patologia geral é fundada em 1858 pelo Rudolf Virchow. Então, antes de ter patologia, já tinha dermatopatologista. Isso levou a uma linguagem diferenciada. A gente não conversa exatamente com a mesma língua, a gente tem um outro tipo de dialeto, né, misturando a língua dos dermatos clínicos com os patologistas histopatológicos. Então, no caso da pele, existem dois tipos de edema que acometem os queratinócitos, que é a degeneração vacular, que acomete a camada basal, em processos inflamatórios cutâneos, que são chamados de dermatites, e a degeneração balonizante, que no final dos tempos se torna reticular, na infecção herpética. Ela é balonizante porque ela faz um edema intracelular da camada mais alta do epiderma, do epitélio ali da camada malpighiana, e essas células incham tanto que literalmente se rompem, e elas começam a formar fiapos de membrana, de restos celulares, que dá um aspecto lembrando uma rede, daí o reticular. Então, o balonizante sempre é secundado pelo padrão reticular, geralmente a gente observa os dois ao mesmo tempo. É extremamente raro degeneração balonizante. Basicamente, a gente vê isso no herpes e algumas outras doenças que talvez, assim, a mais comum de todas seja pellagra, né? Aquela deficiência de vitamina B, e que ela tem sido vista aumentada a sua frequência, especialmente com a introdução da cirurgia bariátrica. Então, degeneração hidrópica, né? Conceitualmente, é de todas a com melhor potencial reversível, obviamente não chega perto do ponto de não retorno, não significa morte celular. Tá? Essa é uma verdade absoluta. Ocorre nos mais variados tipos de agressão celular. Aquela lista que a gente fez no estudo dirigido de dano celular, vocês podem incluir aqui. Na verdade, os alunos ficam um pouco frustrados porque o Robbins é muito econômico em degeneração hidrópica. Então, eu vou contar aqui uma pista, né? Eu não gosto de dizer segredo, melhor é dizer pista, né? Não gosto também de dizer dica. Dica, quem dá é professor de cursinho universitário, pré-universitário. Eu dou
pistas. Então, uma pista fisiopatológica em relação ao Robbins. Todo aquele texto de dano celular reversível é a degeneração hidrópica. Tá? Se vocês lerem ali, vocês estão lendo, basicamente, fisiopatologia da degeneração hidrópica, que é utilizada como modelo justamente por ser a forma mais comum e mais altamente reproduzível em modelos experimentais. Ela decorre de uma falha energética. Então, a gente tem que repensar esse nome, né? Porque ela, na verdade, é uma doença de acúmulo intracelular decorrente de falha energética, causando depósito de eletrólitos, em especial sódio, e ganhos osmóticos secundários de água, né? Fica muito comprido, né? Esse é o problema. Mas deveria ser, imagina se fosse a doença por falha energética, ia ser bonito, né? Está, então, relacionado diretamente à produção de ATP. Isso leva, né, a um distúrbio hidroeletrolítico pela falha nas bombas hidroeletrolíticas de sódio e potássio, e, obviamente, isso vai determinar, através da osmose, um ganho secundário de água, né? Vai entrar água para dentro para tentar corrigir, equilibrar, né, essa fração aumentada de sódio intracelular. A falha na bomba hidroeletrolítica ela é extremamente comum e ela pode decorrer em situações que hajam alteração na produção ou consumo de ATP, uma situação extremamente comum que leva ao aumento na produção de ATP, aumento no consumo do ATP é a febre, é uma situação extremamente comum, né? Febre a gente tem várias vezes no mesmo ano. A interferência com a integridade da membrana plasmática, por exemplo, infecções virais, uma hepatite viral, e a modificação da atividade de uma ou mais moléculas que formam a bomba hidroeletrolítica, por exemplo, algumas drogas como a ubaína, que ainda é utilizada em cardiologia, né, em clínica cardiológica. Então, vocês têm, né, lá o ciclo de Krebs, sumário da respiração celular, em que vocês têm a glicose, ela vai se ligar ao piruvato, formando no ciclo de Krebs o CO2, a água e ATP e 2 ATPs. Né? Isso é importante porque essa produção energética é diretamente relacionada, inversamente relacionada, melhor dizendo, justamente com o dano da degeneração hidrópica. Quanto menor a produção de ATP naqueles níveis subletais, eu não estou falando de 5, 10%, mas no níveis subletais, eu posso, em determinado grupo de células, mais ou menos aparentes, que o hepatócito dispara, como eu falei antes, eu posso ter repercussão microscópica. Então, tem esse quadro que parece que está, esse diagrama parece ele está invertido, né? Mas não, é assim mesmo, ele traz para diante. Quando a gente tem níveis normais da formação de ATP, em que vocês têm a produção, tá mantendo a permeabilidade da membrana em 100%, o habitual, vocês veem que o nível está lá na ponta. À medida que a produção de ATP vai caindo, né, numa situação de dano celular, ela vai chegar em determinado ponto que ela faz uma curva vertical para cima. Né? Então, é extremamente interessante que ela inverte 90 graus. Né? Esse ponto, esse padrão assim, de manter a homeostasia, ela é bastante larga, se a gente for ver. Quando está quase lá embaixo, que ela vai apresentar alterações. E aí é um passo para ocorrer morte celular. Então, cuidado. Do ponto de vista microscópico, é muito comum encontrar necrose com edema celular associado, com degeneração hidrópica. Não é questão de como é que os dois podem aparecer juntos. É um contínuo. O dano celular, aquela lesão, foi tão intensa ou prolongada que determinou lá pelas tantas mortes celular em algumas células e outras um pouco mais resistentes ainda mantém o aspecto de edema. Então, as causas são extremamente variadas, incluindo isquemia, radiação, inflamação, tanto as cronologicamente agudas quanto as cronologicamente crônicas. Depois vão entender por que a gente diz cronologicamente, esse conceito de aguda e crônico é muito antiquado. Toxicidade do oxigênio, produtos químicos que são extremamente variados, porque a gente tem desde os fármacos, né, até os agrotóxicos, os poluentes ambientais, o dano por reperfusão, que a gente vai observar em especial no infarto agudo do miocárdio, que é uma situação extremamente importante
nas unidades coronarianas intensivas, todas elas levando à isquemia ou hipóxia, né? Com a ativação, com a formação daqueles radicais livres do oxigênio, as formas reativas do oxigênio, o famoso ROS. Então, é extremamente importante, porque essas formas reativas do oxigênio, esses radicais livres, eles são os marginais, né, os cafajestes, que vão dar a surra e causar a lesão na célula. Ela vai estar toda inchada, depois de levado um monte de soco, por causa desses efetores, né? Lembrar que hipóxia não é a mesma coisa que isquemia. Hipóxia é a doença obstrução ventilatória, que inclui situações como doença pulmonar obstrutiva crônica, aspiração de corpo estranho, que é extremamente comum em crianças, botou a moeda na boca e deu uma respirada, entrou lá para dentro da traqueia, moedinha pequena, tem que fazer uma fibrobroncoscopia. Grandes altitudes, em especial a gente sabe que acima de 4.000 metros tudo começa a ficar muito ruim em relação ao ser humano, tanto que só existem 13 cidades acima de 4.000 metros, 12 ficam nos Andes e uma fica na China. Apesar que metade dessas cidades, elas só sobrevivem no verão, eles não moram o ano todo, metade delas, elas só são ocupadas nos meses quentes. E é uma coisa tão relevante que existe um fato que eu nunca vi publicado, eu simplesmente li ele num texto, que raramente as mulheres gestam acima de 4.000 metros, porque ocorre insuficiência de oxigênio na placenta e impede o crescimento do embrião até feto. Elas terminam abortando antes disso. A isquemia é um pouco mais grave, um pouco não, é bastante mais grave, porque ela decorre da falha no fluxo sanguíneo. Isso pode ser por causa adquirida mista, como a doença aterosclerótica, que vai levar, então, ao espessamento da parede e, obviamente, com a perda do lúmen, né, paulatinamente vai diminuindo o lúmen. Situações de hipovolemia, com perda sanguínea, por ferimento, o paciente se acidentou, fez uma avulsão de um braço, rompe uma artéria braquial, jorrando sangue, um choque hipovolêmico, uma coisa que a gente vê em acidentes de trânsito. Hoje se vê muito baleado, né? Coisa que quando eu fiz o HPS na década de 80 ainda era raro ver múltiplo baleado. Hoje a gente vê no HPS até paciente que levou tiros de metralhadora, coisas assim horrorosas, de guerra mesmo. E situações que envolvem alterações no transporte do oxigênio a nível sanguíneo, que inclui as anemias e as alterações da hemoglobina, como na anemia falciforme. Então, vocês veem que é bastante amplo esse conceito, mas difere sempre hipóxia de isquemia, que isso é fundamental, sempre a isquemia mais severa. A hipóxia é algo que resulta na diminuição do oxigênio tecidual, ele pode ser decorrente de isquemia também, afeta inicialmente as células que são metabolicamente mais ativas e que não têm nenhuma reserva de glicogênio. Né? Por exemplo, o hepatócito tem uma alta reserva de glicogênio, é o órgão que mais acumula glicogênio. Já o sistema nervoso central, além de ser um glutão de marca maior, 20% de tudo que a gente produz é para ele, né? Inclusive quando ele está dormindo, o sistema nervoso central, ele não tem reserva nenhuma. Acabou, em questão de 3, 4 minutos, ele começa a apresentar lesão celular. E se vocês demorarem muito, questão de 5, 8 minutos, ele vai começar a apresentar morte celular. Ele é extremamente rápido, né? Então, a gente pode até fazer experimentos, quer dizer, não é muito indicado fazer esses experimentos, viu? Mas vocês podem ver esses experimentos naturais ocorrendo na literatura jornalística, né? Por exemplo, existe uma curiosidade, agora vocês vão ver que patologia também é sexo, né? Existe uma modalidade bastante interessante dessas fantasias sexuais, que é a asfixia sexual, em que os pacientes colocam desde sacos de plásticos até se enforcam literalmente, para obter um orgasmo mais intenso. E é interessante, porque realmente isso potencializa o orgasmo. Parece que a hipóxia dá uma sensação, os neurônios ficam mais sensíveis ao prazer do orgasmo.
Só que não é muito recomendado, porque volta e meia alguém se passa e aparece na literatura policialesca dos jornais que fulano de tal foi encontrado morto, asfixiado, utilizando tutu de balé e se masturbando, né? Isso aconteceu com um ministro da economia do Uruguai e aconteceu com um ator de Hollywood que fez o Kill Bill, até diga-se de passagem. Redução na produção do ATP, né, com a disfunção das bombas hidroeletrolíticas. Isso vai levar, então, ao ganho osmótico de água pelo aumento intracelular, especialmente do sódio, entram outros eletrólitos também, e isso vai determinar edema intracelular. Tá? Então, o que a gente enxerga morfologicamente decorre, do ponto de vista fisiopatológico, de um déficit energético. A gente tem que olhar de uma maneira fisiopatológica. Morfologia não é só ficar olhando figurinha, é entender como o processo se dá. E isso é talvez a grande beleza da patologia. E também ocorre na semiologia das diversas clínicas, né? Por exemplo, semiologia dermatológica é extremamente interessante, até porque a pele é uma janela aberta para a parte interna do corpo. Vocês conseguem fazer diagnóstico de doença interna simplesmente olhando a pele, até porque o órgão externo é o mais fácil de ser examinado, né? Então, a concentração do CO2 em situações de intoxicação por dióxido de carbono, ele vai levar, dependendo da concentração, então vamos olhar de trás para diante de novo, nenhuma alteração, dor de cabeça leve, dor de cabeça e náusea, tontura, vômitos, colapso, dano cerebral com coma, e dano cerebral irreversível, quando for acima de 50%, levando à morte desses neurônios e, obviamente, à morte do indivíduo, porque aqui a gente está num órgão que a gente não pode viver sem ele, né? Diferente da pele, que eu posso tirar uma parte e não sentir tanta falta, apesar que, cuidado, né? Grandes queimados, a gente vê os pacientes morrendo por uma lesão cutânea. Então, todo órgão tem o seu quanto ele pode ser danificado até ele apresentar alguma manifestação clínica perceptível, né? Fígado e rim são dois órgãos fantásticos, porque eles têm reservas metabólicas absurdas, na casa dos 90%. Ou seja, vocês têm que ter 90% do parênquima hepático renal danificado para ele começar a dar sintoma clínico. É um horror, né? Porque eles são literalmente silenciosos. Então, a hipóxia ocorre na diminuição do oxigênio atmosférico, grandes altitudes, lá o Everest, alterações da hemoglobina, no caso da anemia falciforme, alterações isquêmicas por aterosclerose, com diminuição da função ventilatória, por exemplo, grandes tortuosidades da coluna, cifroescoliose acentuadas, diminuição da função cardiovascular, porque esse órgão está em falência, numa insuficiência cardíaca avançada, e também a diminuição da eritropoiese, que acontece principalmente em doenças crônicas, em estágios mais tardios, que inclui desde as doenças reumáticas ou autoimunes, até doenças como câncer, né? É interessante mostrar essas figurinhas, deixa eu passar. A hipóxia, disparado, é a causa mais comum do dano celular do ponto de vista direto. Então, se perguntar qual é a causa mais comum do dano celular, hipóxia. Qual é a forma de degeneração mais comum? Hidrópica. Qual é o conceito, qual é a pedra fundamental da degeneração hidrópica? Falha na produção de energia. Vocês veem que é bastante simples. Só explicando as duas figurinhas, né? Uma das coisas que pilotos de avião, principalmente pilotos militares, em especial, e trabalham com caça, eles têm que aprender a lidar com situações de hipóxia importante, né? No caso de uma despressurização, romper uma parte da cabine por um estilhaço de uma bomba de um inimigo, eles têm que aprender a lidar com isso sem máscara de oxigênio. E é interessante porque nessas situações de simulação de hipóxia, eles podem chegar num grau tão acentuado que eles começam a simular aquelas alterações tipo quase morte. Então, muitas vezes, essas manifestações de atravessar um túnel, ver figuras que morreram no passado, ter aquelas sensações oníricas extremamente prazerosas, quase orgásmicas, ou patologia só fala de sexo, né?
é algo extremamente comum nesse tipo de grupo, né? Então, eles tornam-se um grupo muito interessante para ser estudado em dano celular, porque é um grupo natural, a gente não precisa produzir o experimento, eles fazem para a gente, né? Uma outra coisa interessante é as grandes altitudes. A minha mãe, ela morou em Mendoza na década de 90, ela foi professora de português no Instituto Goethe, em Mendoza. E ali vocês têm o Aconcagua, que é a segunda montanha mais alta, fora daquele grupo ligado ao Himalaia, né? E é o ponto disparado, é quase 7 mil metros, 6.800 metros de altitude. Mas Mendoza é bem baixo, relativamente baixo comparado à montanha, ela fica em torno de 1.500 metros. Mas é interessante, 1.500 metros tu consegue se situar bem do ponto de vista de oxigênio. Mas no verão tem determinadas épocas que o vento sopra da montanha em direção à cidade e cai o nível de oxigênio dentro da cidade. E tem um termo que eu nunca me lembro, eu tenho que escrever, que há uma expressão que o pessoal da cidade fala, que é essa bobeira causada pelo vento da montanha. Por quê? Porque eles estão sofrendo de hipóxia. Então é bem interessante porque a gente tem um outro fenômeno natural, mostrando assim um experimento sem a gente precisar fazer absolutamente nada, é só olhar e admirar, né? Então, a degeneração hidrópica tem outras causas, além da hipóxia. Os desacopladores da fosforilização mitocondrial, o próprio edema, ele pode causar mecanicamente a distensão. Os inibidores da cadeia respiratória, como o cianeto, né? O cianeto vai alterar a penúltima enzima do ciclo de Krebs, né? A citocromo oxidase. Ela é extremamente rápida, em questão de 3, 4 minutos, ela já paralisa toda a respiração oxidativa mitocondrial, determinando morte quase imediata do coitado que tomou cianeto. Isso era muito utilizado pelos nazistas, eles colocavam em cápsulas de vidro escondidos em dentes falsos, e quando eles eram pegos principalmente pelos soldados soviéticos, que tinham um verdadeiro horror de serem presos e mandados para a então União Soviética, eles se matavam apertando a cápsula de vidro. E dava uma morte horrorosa, porque além da sensação de asfixia muito severa, eles ficavam roxos, né? Diferente daquela do dióxido monóxido de carbono, que os pacientes ficam bem rosadinhos. Hipertermia, febre, porque aumenta o consumo, toxinas com ação de fosfolipases e que levam à formação de radicais livres do oxigênio, em especial. Isso a gente observa em vírus, incluindo o herpes e os vírus da hepatite, incluindo A, B, C. E os inibidores da TPase, que é aquela droga chamada obaína, que é utilizada para fazer o músculo cardíaco entrar em repouso em situações de insuficiência cardíaca, para baixar a bola, né? Ele está demais, então vamos diminuir a atividade para reservar, né? Esse músculo, ele está muito gastador para o que eu tenho de energia para produzir, para ele manter a contração. Morfologicamente é uma barbada, na verdade, vocês vão ver que todas as doenças com acúmulo intracelular vão apresentar a mesma característica, ou seja, células aumentadas de volume, com aspecto tumefeito. Como a coloração tende a ficar mais clara, eles terminam, às vezes, dispersando o citoplasma, a coloração do citoplasma em grânulos. Então, ela começa a ficar finamente granular, com um aspecto, obviamente, mais pálido. Isso porque a água é solvente universal. Então, praticamente todas as colorações vão ficar diluídas numa situação de degeneração hidrópica. Qualquer que seja a coloração, tanto faz, seja uma toxilineosina, seja ácido periódico de chifre, seja prata, elas terminam dando uma lavada no material. Tem uma informação que agora parece estranha, mas na aula de sexta-feira vai fazer sentido quando o professor Tadeu descrever a microscopia da esteatose hepática. O núcleo centralmente localizado. Por quê? Na esteatose, que na hematoxilineosina pode se assemelhar muito a uma degeneração hidrópica, já que os lipídios eles são dissolvidos pela preparação da lâmina em parafina, pelo xilol, ele é lavado, né? Vocês têm um buraco, na verdade, claro, não é um halo branco que a gente está vendo. E a água também ela vai ser lavada. Então, muitas vezes a gente pode confundir uma coisa com a outra. Mas na esteatose, caracteristicamente, o núcleo fica deslocado para a periferia. E na degeneração hidrópica e na degeneração glicídica, o núcleo fica sempre central. Então, informação para ser anotada.
Mantém características tintoriais independentemente da coloração, seja HPE, seja hematoxilina eosina, seja ácido periódico de Schiff, né, o PAS, ou o que for. Tá? Não muda. Isso é importante para fazer diagnóstico diferencial com a degeneração glicídica, que a gente vai ver logo a seguir. E pode haver formação de vacúolos intracitoplasmáticos, em especial na camada basal da pele, que é a tal degeneração vacular. É a vacúolos vacular, parece um roído de traça. Então, fígado normal, formando aquelas trabéculas a partir da veia centrolobular, lembrando as raias de uma bicicleta, em que vocês têm os sinusoides, tá? Entre eles, separando eles em grupos, né, em fileiras de 1 a 2 células de largura, não mais do que isso. E na degeneração hidrópica, vocês veem que o citoplasma fica mais claro, com aspecto granular relativamente fino, com núcleos centralmente localizados. E como essas células estão volumosas, qual é a coisa mais mole que existe no fígado? Os espaços sinusoides. Então, eles vão ser obliterados. Eles desaparecem. Não desaparecem. Eles estão obliterados por causa do volume aumentado desses hepatócitos. Agora, dizer assim, os hepatócitos estão aumentados de volume, é aquele negócio, né? Eu não tenho uma régua para ficar medindo hepatócito por hepatócito para comparar com a área normal. Então, a gente sabe que eles estão aumentados de volumes por aspectos secundários, contextualizando a situação. No momento que eu não vejo sinusoide, não é porque ele não está lá, é porque ele está obliterado, porque ele foi achatado de uma maneira acentuada por essas células tumefeitas. Importante sempre referir o núcleo centralmente localizado, numa descrição microscópica, isso é fundamental para fazer diagnóstico diferencial com a esteatose, principalmente nas lesões hepáticas, quando eu estou trabalhando com o fígado, que é o caso da especialidade do professor Tadeu. Então, vocês vão notar que cada um de nós tem uma especialidade, né? Eu faço dermato, a professora Raquel faz ginecopatologia, o professor Tadeu faz hepatopatologia e a professora Jane faz pulmão, né? Obviamente, o órgão mais interessante é o meu, não vou nem entrar em discussão. E aqui vocês têm infecção herpética, né? Um herpes no pubis, um herpes, se vocês não reconheceram, um corpo peniano, em que vocês têm as alterações citopáticas virais, com aqueles núcleos com halo claro, lembrando um olho de coruja, e que vocês veem células aumentadas de volume com o citoplasma claro, correspondendo justamente à degeneração balonizante. Vai chegar num determinado ponto que elas literalmente explodem, né? Elas começam a se romper, formando aqueles frangalhos que é chamado de degeneração reticular quando é observado. Uma situação renal, né? Vimos fígado, vimos pele, agora uma situação de rim, em que vocês veem um rim aumentado de volume, que ele está até meio corcundinha, de tão tumefeito, então macroscopicamente os órgãos vão apresentar um aumento no peso e mesmo de volume, e vocês veem que a cortical está extremamente clara, né? Ela perde um pouco da quantidade habitual de sangue que a gente observa na macroscopia, porque os vasos são espaços vazios, né? Estão preenchidos de sangue, mas são espaços molezinhos que eu posso apertar quando eu tenho uma distensão das outras células. Aumenta as células parenquimatoses, apertam os vasos, os órgãos se tornam macroscopicamente mais pálidos. Isso vale para qualquer órgão, incluindo fígado e rim. E a gente vai ver aqui no caso, o espaço de Baumann, né, que vocês têm também é chamado de espaço de Baumann, né, o mesmo da cápsula, que preenche, né, o espaço entre a alça, né, a alça glomerular e a cápsula de Baumann. Esse espaço está ligeiramente aumentado e vocês veem que as células epiteliais dos ductos, elas estão, todas elas quase desaparecem, né, ficam brancas de tanta água. Eles parecem uns carneirinhos vistos de cima, umas ovelhas cheias de lã, né? Vocês não veem aquele aspecto tubular. Na aula prática, está muito boa a lâmina de degeneração hidrópica renal. Então, vai ficar mais bonito até do que essa minha. Líquen plano é uma dermatite, é uma doença inflamatória da pele
autolimitada, geralmente ela dura em torno de 1 ano, mas que ela pode ser bastante pruriginosa, causa muita coceira e é desconfortável, né? É interessante que ela gosta de acometer pacientes mais jovens, ela tem inúmeras causas, incluindo hepatites virais B e C. Um pessoal da hepatopatologia, como o professor Tadeu, de vez em quando manda caso de líquen plano para a gente na dermato. E uma das características do líquen plano, esse infiltrado inflamatório crônico, constituído basicamente por linfócitos que agridem a camada basal. O que acontece? Quando a gente vai olhar em maior aumento, a camada basal, ela perde também o aspecto basaloide, né? Ela fica envelhecida, ela começa a apresentar essas bolinhas redondas. E essas bolinhas redondas é a tal de degeneração vacular, que é uma forma de degeneração hidrópica ou edema intracelular, mas que é limitada à camada basal do epiderma. Não se usa para mais nada, só para a pele. Tá? Linguagem dos dermatopatologistas, eu falei, é diferenciadas por motivos históricos. Corpo de Sivat é uma forma de morte celular por apoptose, que na aula de apoptose eu vou reapresentar, mostrando daí essas células. Bom, basicamente, sobre degeneração hidrópica é isso. Se vocês quiserem ter um pouquinho mais de material teórico, eu falei para vocês, leem a parte de dano celular reversível do Robbins, que é basicamente o modelo fisiopatológico, certo? Mas lembrar que é, de todos, o fenômeno mais comum das degenerações, ou doenças com acúmulo intra- ou extracelular, que é o mais reversível de todos, tá? Ela pode preceder morte celular em algumas situações, mas na grande maioria das vezes não é, e que tem inúmeras causas que também são extremamente comuns, que envolvem a dupla caipira, né, a dupla sertaneja, hipóxia e isquemia. Segundo grupo, vocês vão ver que aqui a coisa inverte, é completamente o oposto, são doenças bem mais raras, que correspondem à degeneração glicídica, né, aos açúcares. E aí eu botei o pão de açúcar, né, obviamente. Sexta-feira que vem eu estou lá no Rio e vou lembrar de vocês da aula de hoje. A degeneração glicídica é o distúrbio por acúmulo de carboidratos. Dentro desse grupo, se estuda também as glicogenoses e a mucopolissacaridoses, que por serem doenças com aspecto fisiopatológico, lembrando algumas coisas de lipídios, vai ser dado pelo Tadeu, até porque a apresentação é predominantemente hepática, né? As mucopolissacaridoses fica com o Tadeu e eu fico com as glicogenoses mais... que são um modelo bem mais interessante do ponto de vista de fisiopatologia. Então, a degeneração glicídica, ela inclui as glicogenoses genéticas, que ficam dentro daquele grupo vasto de erros inatos do metabolismo, serve para qualquer substância acumulada, de todas que vocês podem imaginar, das proteínas diversas até as substâncias que correm dentro do corpo, cobre, ferro, zinco, o que for. E o que é mais comum de todos, a degeneração glicídica relacionada ao diabetes mellito, mas que é menos importante. Então, as glicogenoses genéticas, apesar de serem raras, são estudadas por serem um modelo fisiopatológico muito interessante. Elas têm como característica grupal apresentar afinidade tintorial pelo ácido periódico de Schiff, o famoso PAS, que é extremamente importante quando vai se tentar fazer um diagnóstico diferencial com a degeneração hidrópica. Porque lembra, eu falei para vocês, a degeneração hidrópica depende do tipo de coloração. Já a degeneração glicídica, ela fica com cor de rosa chiclete e rosa choque quando é curada pelo PAS. Então, elas são completamente diferentes utilizando o PAS. E aí a gente vai ver uma das primeiras colorações especiais em utilização. Além disso, a gente quer dar a frase completa, assim, mostrar notório saber que os acúmulos de glicogênio intracelulares, eles são PAS positivo, porque coram pelo PAS, e diastase sensível, porque eles são dissolvidos por essa enzima diastase, que ela, por exemplo, se encontra na saliva com o nome de amilase. Tanto que a gente não precisa comprar diastase, a gente pode literalmente cuspir na lâmina, mas tem que ser saliva limpa, não pode ter comido bolacha. Às vezes a gente fica pedindo para as pessoas cuspirem na nossa lâmina, e não é absolutamente nenhum desrespeito com o paciente, mas é a maneira mais barata
quando não se tem diastase no laboratório, literalmente cuspe. Então, ácido periódico de Schiff, ela foi, é uma coloração que foi inventada por um sujeito alemão que morou a vida toda na Itália, em Bolonha, Hugo Schiff. Ela tem uma tonalidade rosa intensa, corando principalmente estruturas que contenham proteínas, como a fibrina, o glicogênio e os mucopolissacarídeos, por exemplo, a parede dos fungos. Ela pode ser associada à digestão pela diastase antes de corar, que destrói basicamente só o glicogênio, e essas estruturas vão ser então denominadas PAS diastase sensível. Outras estruturas, como proteínas e mucopolissacarídeos, que são não sensíveis, a gente vai dizer que são diastase resistente. Então, é uma maneira só para fazer diagnóstico diferencial em algumas situações especiais. Mas o que mais importa para nós é saber que é PS positivo. Isso é o que interessa para a prova. Depois, quando vocês forem trabalhar em algumas situações especiais, vocês vão entender por que a gente usa diastase para complementação. Então, a degeneração glicídica relacionada ao diabetes mélito, ele reflete aquelas anormalidades do metabolismo da glicose, do glicogênio. É extremamente comum, já que diabetes mélito, tipo 1 e tipo 2, são extremamente comuns na população, especialmente tipo 2. Porém, essas alterações morfológicas não têm nenhuma relação com a sintomatologia. Apesar desses depósitos serem observados e poderem ser diagnosticados pelo patologista, não serve para nada. É só um marcador de diabetes mélito. Mas isso o paciente sabe, porque ele está tratando diabetes há 40 anos. Elas vão ocorrer no túbulo contorcido proximal, nos hepatócitos, acúmulos, nas células beta das ilhotas pancreáticas e mesmo no miocárdio. Geralmente a gente termina descobrindo em biópsia renal por qualquer causa, mas de uma maneira geral, isso é só um marcador de diabetes mélito. Não vai fazer diagnóstico de diabetes mélito com biópsia renal, vai fazer através da mensuração da glicose, da curva glicêmica, da hemoglobina glicada e assim por diante. Já as glicogenoses, elas correspondem, então, àquele grupo dos erros inatos do metabolismo, que são cerca de 14 síndromes genéticas, que elas vão de 1 a 12, com algumas dobradas em A e B, extremamente raras. Por exemplo, na Colômbia Britânica, onde foi levantada a epidemiologia, elas ocorrem em 2,3 casos por cada 100 mil nascimentos. É relativamente baixo. Elas correspondem a defeitos envolvendo tanto síntese quanto catabolismo da glicose ou do glicogênio. Vão resultar, no final das contas, em acúmulo intracelular, podendo ser limitada a um órgão, serem disseminadas envolvendo vários órgãos, ou serem sistêmicas, ocupando todo o sistema, todo o corpo. Uma alteração mais acentuada, geralmente tem um desfecho mais frequentemente fatal. Aqui só para lembrar as alterações que envolvem os erros inatos do metabolismo, cada uma delas com um epônimo bonitinho para a gente guardar para o resto da vida. Isso cai na prova, essa tabela, então vocês vão ter que decorar, eu vou perguntar uma por uma. Tô brincando, Mas é importante saber esse esqueminha, que é justamente o metabolismo da glicose e do glicogênio. Lembrar que a glicose, ela vai sofrer efeito da glicose 6-fosfato, fosfatase, para transformação da glucoquinase para glicose 6-fosfato. A partir daí, da fosfoglicomutase para glicose 1-fosfato, vai sofrer uma modificação com as enzimas ramificantes, levando à formação daquela cadeia extremamente longa do glicogênio, que é a forma de armazenamento. O glicogênio é a forma de depósito, já que a glicose tem uma sobrevida curta, em 1 hora ela desaparece da circulação, enquanto que o glicogênio pode ser reservado, em especial no fígado, e a partir da necessidade ele vai ser mobilizado. Então, vocês podem ter, então, a degradação lisossomal, em que vocês têm a maltase ácida lisossomial, vai transformar de novo em glicose mais PI, ou através da fosforilase, que ela vai levar à formação da destrina, e a partir daí da desramificação na glicose. Tem 2 vias, E aí vocês têm os problemas que podem acontecer. Por exemplo, envolvendo a glicose 6-fosfatase, a gente tem a forma mais comum, que é a doença de von Guericke. Se vocês têm a forma envolvendo
a maltase ácida lisosomial, vocês têm a segunda forma mais comum, que é a doença de Pompe, que é uma forma mista. E se vocês têm envolvendo a fosforilase, vocês têm a quinta forma a ser descrita, que é a forma de McArdle, que é uma forma mais muscular. Então, a gente vai ver, esses epônimos, elas são um pouco interessantes, mas são só esses três que eu quero que vocês guardem. Tá? Então, recebem números de 1 a 12, com o respectivo epônimo, lembrando que são 14, na verdade, reunidas em 3 grandes grupos, de acordo com as características clínicas laboratoriais. Elas podem ser ditas hepáticas, miopáticas ou mistas. Tá? O mais correto é dizer predominantemente hepática, predominantemente miopática e mista. Por quê? Porque em determinado momento, principalmente na fase tardia final, elas começam a fazer envolvimento multissistêmico. Quase sempre a maionese vai desandar no final das contas e termina afetando muito mais do que só um órgão, um grupo de órgãos. É interessante que esses 3 tiozinhos, o von Kirk, o McArdle e o Pompe, todos eles têm relação com a Segunda Guerra Mundial. Eu, curiosamente, fui atrás da biografia deles e descobri alguma coisa relacionada com a Segunda Guerra Mundial. Então, a glicogenose hepática envolve principalmente a primeira forma a ser descrita em 1929, pelo Edgar von Kirk. Ela decorre de uma deficiência de glicose 6-fosfatase, que leva à conversão do glicogênio hepático em glicose. Então, o que acontece? O paciente ele tem as enzimas para fazer desde a passagem inicial até a ramificação, chegando ao glicogênio, mas não tem como mobilizar esse glicogênio a partir do fígado. O que acontece? Vai levar a acúmulo intracelular no hepatócito. E isso determina um fenômeno macroscópico chamado hepatomegalia, que pode ser avaliado clinicamente. Por exemplo, um fígado rebaixado muito além do rebordo costal, 4 dedos lá embaixo do rebordo costal, é um fígado aumentado de volume, especialmente em pacientes pediátricos. Ela vai apresentar, essa criança, geralmente, vocês vão ver, é bem precoce o início dos sintomas, ela vai apresentar hipoglicemia pós-absortiva, quer dizer, deu 1 hora de consumo, a glicose dele despenca, porque ele faz glicogênio, mas ele não bota esse glicogênio para funcionar como glicose na periferia. E isso determina essa hipoglicemia, convulsões precoces. E aqui o precoce tem que ser entendido no período de vida de 30 dias a 1 ano. Por que isso é salientado? Porque é muito raro a convulsão nesse período de vida. Geralmente as convulsões elas decorrem das alterações do parto e periparto, ou geralmente por alterações mais tardias, incluindo por neoplasias. Convulsões no primeiro ano de vida são relativamente raras e sempre tem que se pedir a glicemia desses pacientes que fazem convulsões nessa fase de vida. Além das alterações hepáticas, existem também alterações do volume renal, a nefromegalia, o aumento dos lipídios, com hiperlipidemia e deposição desses lipídios na pele sob forma de xantomas, que são placas amareladas que ocorrem frequentemente ao redor dos olhos, sobre articulações como cotovelos, aumento dos níveis de ácido úrico, a hiperuricemia e disfunção plaquetária. Além disso, é importante salientar que essa forma de glicogenose hepática é extremamente grave, ou seja, a mortalidade gira ao redor de 50% por volta dos 5, 8 anos de idade. Elas não chegam a 10 anos na história natural, elas terminam morrendo literalmente de fome. Esse é o artigo original do von Kirk. Qual a relação do von Kirk com a Segunda Guerra Mundial? Nenhuma, ele só morreu durante a Segunda Guerra Mundial em Hamburgo. Tá? Ele não sei se ele era nazista, se ele colaborou, se ele não era. Eu sei que ele não era judeu, é a única coisa que eu sei. Nem foi para campo de concentração. Morfologicamente, vocês já sacaram que é tudo igual, células aumentadas de volume, porque é um acúmulo intracelular, com aspecto entumecido, granulares e mais pálidas. Até aqui eu não estou diferindo ela de uma degeneração hidrópica, com o núcleo centralmente localizado, tá? Eu afastei esteatose, extremamente semelhantes à degeneração hidrópica na coloração pela hematoxilina e eosina. Então, como é que eu faço o diagnóstico diferencial? Através do bom e velho PAS, lá do Hugo Schiff.
Então, essas células vão se mostrar PAS positivas e diastases sensíveis. Cospe, corrói a glicose, o glicogênio, desaparece, né? Vai ficar novamente negativa. Então, vocês veem que na hematoxilina e eosina, vocês têm aqui um corte de fígado, com os ductos hepáticos do espaço porta, tecido conjuntivo, vocês têm perda do aspecto trabeculado pelo aumento do volume celular, então diminui os espaços dos sinusoides porque são molezinhos, vocês têm essas células com aspecto citoplasmático mais claro, granular e núcleos centralmente localizados. Quando eu vou usar um PAS, ele fica com essa tonalidade rosa intenso. Então, vocês têm um PAS normal e um PAS com diastase. Sempre se faz a diastase uma segunda lâmina, não se faz na mesma lâmina, senão vocês perdem a coloração. Então, tu pede um PAS e pede um PAS com diastase para comprovar que é glicogênio. Quando tiver dúvida, né? Segunda forma, foi a segunda forma que eu vou apresentar pura, é a miopática. Na verdade, foi a quinta a ser descoberta em 1951 por um inglês, né, um britânico chamado Brian McArdle, provavelmente de ascendência escocesa. O McArdle é herói de Segunda Guerra Mundial, ele era pediatra e ele trabalhou, vocês vão ver que quase todos eles eram pediatras, porque são doenças de criança. E ele trabalhou junto ao esforço de guerra britânico, porque um dos problemas que eles tinham para atravessar o Mar do Norte, ali para chegar até a França, Normandia, por exemplo, era que o mar era bastante intempestivo, especialmente no inverno, e o pessoal ficava muito nauseado. E o McArdle foi um dos caras que inventou os primeiros antivômitos, né? Então, as primeiras drogas a partir das fenotiazinas, teve o dedinho do McArdle, ele terminou, inclusive, ganhando um título de nobreza. Dentro da glicogenose, ela é relacionada a uma deficiência da milfosforilase, que leva à conversão da glicose em glicogênio no músculo esquelético com posterior glicólise. Tá? Então, aqui vocês têm uma coisa interessante. No caso do músculo, ele não consome glicose diretamente, ele consome glicogênio. E é importante pegar a glicose circulante e transformar em glicogênio para ser consumida no músculo. Tá? Como ele vai ser percebido do ponto de vista clínico, né? O músculo, ele tem uma maneira bastante interessante de gemer de dor, ele dá cãibra. Então, são cãibras dolorosas, especialmente exercícios vigorosos. É interessante que esses pacientes, eles terminam sendo diagnosticados mais tardiamente comparados com as formas hepáticas. E eles vão aprendendo, né, que não é muito bom fazer esporte. Então, eles terminam praticando outras coisas, tipo jogar xadrez, ou terminam sendo estudantes de medicina, né, que não precisa fazer esporte. É interessante que essa lesão muscular contínua vai determinar a destruição das células musculares, levando à liberação da mioglobulina, que não é filtrada direito pelo glomérulo, vai determinar a mioglobinura em 50% dos casos, e metade ou 25% do total termina gerando algum grau de insuficiência renal. Tipicamente é diagnosticada em adultos jovens após os 20 anos e é compatível com uma longevidade normal. Então, ela é bem oposta da forma hepática, que é absurdamente grave. Né? Então, só para lembrar o esquema das doenças miopáticas, que elas envolvem metabolismo invertido em relação ao resto do organismo, né? Já que o músculo consome glicogênio. Aqui vocês têm um corte transversal de músculo, já curado com PAS, vocês veem que ele fica com essa coloração acentuada. Aqui no caso ficou com cor de uva, mas na verdade ele tende a ficar com um rosa chiclete, um rosa choque bem intenso. E a terceira, que na verdade é a segunda, vocês viram que não tem ordem, não está na ordem da descoberta, faz parte das formas mistas, é o tipo 2, ou doença de Pompe, do Jannes Cassianus Pompe. O Pompe é um holandês que pertenceu, pediatra holandês, que pertenceu ao grupo de resistência contra a invasão nazista e terminou sendo fuzilado quase no final da Segunda Guerra Mundial. Então, é um herói de guerra na Holanda. Vocês veem, médicos participavam ativamente, né, de grupos contra a invasão. Ela decorre da deficiência de uma maltase ácida, uma alfa-glicosidase,
que leva à conversão do glicogênio em glicose e que é diferente das outras, ela ocorre no lisossoma, então é considerado um acúmulo intralisossomial. Tipicamente, ela afeta o coração, levando a cardiomegalia maciça, o coração fica com um volume extremamente aumentado, e quando tem essas formas cardíacas predominantes, ele determina insuficiência cardíaca severa, por volta dos 2 anos já tem manifestação clínica e apresenta uma mortalidade tão alta quanto as formas hepáticas, lá em torno de 50%. Também pode determinar hepatomegalia, e quando ela é diagnosticada tardiamente, ela se comporta como forma miopática. Aí esses pacientes vão apresentar, por exemplo, hipotonia muscular. É bem interessante, porque se ela é precoce, ela parece hepática, se ela é tardia, ela parece miopática, ela fica bem em cima do muro, né? A manifestação vai indicar, inclusive, a evolução. Pior nas formas cardíacas hepáticas, melhor nas formas com apresentação clínica muscular, miopática. Aqui é um caso de um paciente de necrópsia, um paciente pediátrico. Vocês veem esse coração ocupando os 2 lados do tórax, um volume absurdo, né? Um coração, por uma criança, nesse caso, uma criança de 4 anos de idade, é um tamanho absurdo. Que vocês têm o corte do coração, parede do ventrículo esquerdo aumentada, da espessura da parede de um adulto normal, 4 centímetros, mostrando áreas do tecido muscular normal para comparar com as áreas alteradas. Você sabe que o glicogênio é lavado pela solução de formaldeído, que é uma solução aquosa, né? Formaldeído é quase só água, porque diz assim, é uma solução a 10%. Tudo bem, mas o formaldeído só existe a 40%, acima disso ele explode. Então, na verdade, a solução de formol, a formalina, é a 4%. De fato, ela é 4% e não a 10%. É uma solução que tem mais água que qualquer outra coisa. E a glicose é como jogar açúcar no café. Ela vai ser dissolvida, ela não vai aparecer. Ela desaparece e é lavada pelo processamento. Uma maneira de fixar melhor é colocar em álcool. E é interessante porque esses pacientes, à medida que começaram a apresentar tratamentos através de dietas, uso de enzimas e mesmo transplante hepático, nas formas hepáticas puras ou mistas, eles começam a apresentar outras complicações. Então, nesse caso aqui, vocês veem esse nódulo aqui nessa ponta esquerda, que é um carcinoma de origem hepática, um hepatocarcinoma, uma neoplasia maligna que terminou levando ao óbito do paciente. Aqui o forma hepática, né, uma biópsia hepática. Fígado também é um órgão relativamente bom de biopsiar, porque é grande, né, a gente faz através de uma agulha relativamente fina, então é basicamente indolor, e vocês têm aqui a presença dos hepatócitos aumentados de volume, com citoplasma finamente granular, até ele não está comprimindo tanto esse sinusoide, né? Ele está bem dilatado, mas vocês veem que os outros perderam um aspecto trabecular, ele começa a ficar cada vez mais gordinho. Então, alguns sinusoides obliteram, outros aqui não obliteraram, por causa do aumento do volume celular, com núcleos centralmente localizados. Vocês veem que no PAS ele fica bem borrado, que no caso é em músculo, chega a borrar, a gente nem enxerga direito isso que é fibra muscular. E é interessante que na microscopia eletrônica, aqui no caso do hepatócito, o glicogênio tem um aspecto bastante característico que parece aquele chumbinho para dar tiro, ou aquele chumbinho chocolate que tem naquela Copenhagen, né? Aquela chocolateria muito chata aqui de Porto Alegre. Então, só lembrar que a degeneração glicídica, na verdade, são várias doenças, inclui as formas de von Gierke, Pompe e McArdle, mas em adição existem outras formas, Corey, Anderson, Harris, Tarui, Fanconi e Bickel, mas elas são menos importantes. Eu quero que vocês guardem essas 3. A forma 1, hepática, doença de von Gierke, a forma 5, muscular miopática, forma de McArdle, e a forma mista, que é a doença de Pompe. Que é aquela que pode dar o dano cardíaco diferente das outras 2 formas, certo? E lembrar também que é importante a gente homenagear esse casal, o Carl Ferdinand Corey e a Gerd Corey,
Eles são, fora o grupo da família da Madame Curie, ela, o marido e a filha e o genro, eles são o terceiro casal a receber prêmio juntos, né? Então é algo bastante raro e o único na medicina. Eles ganharam o Nobel de Medicina de 1947 com o argentino, que é o Bernardo Rousset. O Rousset teve aqui em Porto Alegre, inclusive ele deu aula na URGS, tem placa lá no Biociências, uma coisa bem fascinante, né? E é interessante que vocês veem que ela morreu bem antes dele, né? Ele logo em seguida se casou de novo, ela foi a primeira mulher dele, ele terminou tendo uma vida mais longeva, e a importância deles, por isso que eu estou relatando, não sei se vocês notaram que tinha uma doença de Core ali nas glicogenoses, é porque eles fizeram justamente, elaboraram o esquema do metabolismo dos glicídios, né? A fisiopatologia, a fisiologia, digo, da glicose glicogênio decorre justamente do trabalho desse casal muito interessante de húngaros naturalizados americanos. Obviamente, eles saíram da Hungria por causa da invasão nazista. Né? Então, para a gente manter a doçura, né? Umas balinhas sempre fazem bem. Não em excesso. Estudo dirigido de amiloidose. É um caso baseado aqui para ilustrar. É um caso de mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é uma neoplasia dos plasmócitos, caracterizada pelo envolvimento multifocal do esqueleto. É uma doença de idosos com maior incidência na faixa etária de 65 a 70 anos, correspondendo a cerca de 10% das doenças hematológicas. Então, é uma doença bem relativamente comum, né? Essa doença, em geral, desenvolve-se a partir de uma condição dita pré-maligna. Eu acho pré-maligno um termo infeliz, é mais ou menos como dizer ligeiramente grávida, né? Eu nunca sei o que significa isso do ponto de vista de biologia molecular. Uma condição assintomática, pré-mieloma, né, melhor dizendo, denominada de discrasia monocitária. Então, discrasia monocitária é quando eu não sei. É uma situação prévia. Junto com outras desordens de plasmócito, que não é só mieloma múltiplo que ocorre em plasmócito, como, por exemplo, talvez a segunda mais comum, mas bem menos frequente, a macroglobulinemia de Wallström e a doença da cadeia pesada. Então, essa situação é chamada de gamopatia monoclonal de significado indeterminado, o famoso GEMS, né? A gente lê assim mesmo. Ela também é identificável em cerca de 3% da população acima dos 50 anos. Então, o GEMS é extremamente comum. Então, por que mieloma não é mais comum do que isso? Porque ela leva anos, para não dizer décadas, para se desenvolver. E esses pacientes, como vão apresentar a partir dos 50 anos, eles morrem antes disso. Então, a grande maioria dos pacientes nessa situação prévia, eles terminam não desenvolvimento porque não tem tempo. Se vivessem 150 anos, provavelmente eles teriam desenvolvimento. Essa condição, o GEMS, evolui para mieloma múltiplo na taxa de cerca de 1% ao ano. Aí vocês veem, né? 1% ao ano, 100 anos para toda essa população, 50 anos, 150 anos para atingir todos. O mieloma múltiplo e o GEMS são mais comuns em pacientes negros e um pouco mais frequentes no sexo masculino. A destruição óssea acentuada causada pelos plasmócitos neoplásticos leva frequentemente a dores ósseas, fraturas patológicas, que é um sinal de alerta velhinho que quebra a coluna sem fazer absolutamente nada. Isso é um sinal que tem que ser avaliado. Eles fazem colapso da coluna, que ela forma uma cunha, né? Ela fica formando um V, que é bem característico. Além disso, eles fazem hipercalcemia por esse metabolismo ósseo aumentado pela neoplasia, hiperviscosidade sanguínea, que vai determinar fenômenos trombóticos oclusivos pela própria viscosidade, incluindo infartos e priapismo. O que é priapismo? Enrijecimento do pênis, não é? Quando o bicho levanta e não desce mais. Não é tão bom quanto parece, viu? Porque no primeiro momento parece interessante, mas ele se torna extremamente doloroso por causa da congestão. Uns pacientes, às vezes, com mínimo estímulo, tomaram um banho de água um pouquinho mais quente, eles já fazem priapismo, não tem estímulo erótico inicial. Não? E anemia. Aliás, tratamento de priapismo é horroroso, porque tu faz a lavagem dos corpos cavernosos com uma seringa, tu tem que injetar um agulhão horrível.
Os casos mais afetados incluem vértebras, crânios, costela e fêmur. Em 99% dos pacientes vai ocorrer a proteína de Benson-Jones na urina, nos casos de mieloma. Depois a gente vai ver por que ele só dá nos casos de discrasia imunitária. Outra característica diagnóstica importante é a ocorrência do pico M no proteinograma, na zona G, que é a zona das gamoglobulinas, decorrente da hiperprodução, com hipergamoglobulinemia monoclonal com restrição a uma cadeia só, a uma das duas cadeias, ou kappa ou lambda. Parece um palavrão, mas é bastante interessante para a gente entender. Aí tem as referências do Robbins e outras para quem quiser ler um pouquinho mais. Então, a primeira pergunta, selecionar alguém aleatório. Júlia, está por aí? Alô, Júlia? Então tá, se não for a Júlia, vai ser o primeiro J que eu enxergar. Jerônimo. Só tem... Tá, Jerônimo. O que tu tem para me dizer? Que exames são solicitados? Aí pode variar bastante de médico para médico para o diagnóstico de mieloma múltiplo, por que e quais os resultados alterados? Um hemograma, aí existe uma grande quantidade de células de mieloma na medula, os níveis da contagem sanguínea serão baixos. Pode pedir também imunoglobulina, porque no mieloma múltiplo a quantidade pode ser elevada também, enquanto outros tipos podem estar baixos, né? Pode pedir eletroforese, que a imunoglobulina ela vai estar elevada também. Formando aquele pico M ali na porção das gamoglobulinas. Logo. Isso. E é um pico tão alto quanto a albumina, né? Que é a proteína mais importante. Que massa. E também as cadeias leves livres, que vem de quantidade, né, das cadeias leves. Pode pedir também microglobulina beta 2, que essa proteína é produzida nas células malignas. Sim. E exames químicos de sangue, níveis altos de ureia, creatina, que vai ver a função renal prejudicada, né? Sim. Tu pediria algum exame de imagem? Um raio-x ou tomo? Professor, acho que pode, né? Se ele tiver dor óssea, é interessante da gente avaliar. O que mais que a gente pode? Exame de urina. Exame de urina, tipo, no caso, você pedisse o exame de sangue para ver a creatina e a ureia, né? Mas pode pedir também para poder... Tem uma coisa específica para mieloma. Aí 99% vai estar presente. O que é? As proteínas de Benson-Jones. Proteína de Benson-Jones. Então, é fundamental porque é um exame barato, né? A urina está ali, é eliminada todos os dias. Então, a gente pode fazer uma avaliação com custo relativamente baixo. O resto, biópsia de medula óssea vai ser utilizada para ver a neoplasia dos plasmócitos. Lembrar que ela pode ser, às vezes, localizada num lado, não ser localizada na área biopsiada. Então, às vezes, tem que fazer biópsia das duas cristas ilíacas, né? Geralmente, que é o mais biopsiado em adulto ou external. As duas formas doem para caramba. A biópsia de medula óssea dói. O periósteo é bastante sensível, né? E levar aqueles coletor de material de medula óssea no tórax, no teu externo, não deve ser a coisa mais simpática, aquela coisa furando o teu osso, né? É bonito de ver. Questão número 2. Questão número 2, eu vou sortear. Leonardo? Presente? Presente. Leonardo Leivas. Antes de causar confusão. Paciente masculino de 74 anos, com história de fratura de vértebra lombar, anemia, síndrome de hiperviscosidade, perda de peso, apresenta lesões osteolíticas múltiplas no raio-x, proteinúria, lesões cutâneas, incluindo xerodermia, que é pele seca, prurido, hematomas e necrose das extremidades, decorrente da isquemia, além de priapismo, que a gente já comentou. Levanta-se a hipótese de mieloma múltiplo e amiloidose primária. Como é que se faz a classificação das amiloidoses? Tem várias formas de classificar. O que tu encontrou?
Tá, eu encontrei uma classificação mais geral, que a amiloidose pode ser sistêmica, localizada, hereditária também. Que é a Aí classificação dentro das... na clínica, né? É a classificação que se usa mais na clínica. Isso, mais na clínica. Aí na parte bioquímica tem a amiloidose dentro das sistêmicas, né? Amiloidose primária, que é aquela do amiloide do tipo AL, Uhum. que é o exemplo clássico do mieloma múltiplo, né? Aí a amiloidose secundária, que é a sistêmica reativa do amiloide do tipo AA. Amiloidose associada à hemodiálise, que eu acho que essa é da beta-2M, né? Que é Uhum. da beta-2 microglobulina, aquela, do Isso. MHC de classe 1. E aí dentro das localizadas tem a amiloidose localizada, a do próprio do Alzheimer, né? Que é cerebral senil. Sim. Que mais? E as endócrinas também. Cutâneas também tem, né? A gente tem formação de filamento intermediário de queratina, vai ter. E pele é rica, né, em queratina. Então, um dos lugares que mais forma é extremamente comum. Qual é o significado das formas localizadas? Simplesmente decorre de uma falha lá na degradação dessas proteínas que leva, então, uma proteinólise incompleta. A gente vai chegar na fisiopatogenia daqui a pouco. Então, é importante reconhecer que as formas localizadas, elas não causam grandes problemas e as formas sistêmicas são um filme de terror, porque elas causam sobrevidas muito curtas. Por exemplo, paciente com mieloma, eles morrem 1 ano e meio. Mieloma mais amiloidose, eles morrem em 3 meses. Ele é terrível, porque não tem muita coisa para fazer, para oferecer para esses pacientes em termos terapêuticos. Eles podem fazer transplante, o que vocês quiserem, não tem nada que resolve, eles vão refazer essas lesões. O que tu tinha falado, né, as formas principais, as 3 principais que eu destacaria para vocês, é o AL, a classificação, pela classificação bioquímica que é mais moderna, né? Essa classificação vem da década de 70, o tal moderno, não é tão moderno assim, que é associada à cadeia leve das imunoglobulinas em especial, e que corresponde à forma clínica sistêmica primária, a forma do AA, relacionada aos processos inflamatórios, sistêmica secundária, processo inflamatório, e a terceira que vem aumentando de frequência nos Estados Unidos, ela ultrapassou a AA, é a forma relacionada ao ATTR, a transtirretina. É interessante porque ela vai apresentar uma forma bipolar, né? Ela pode formar um padrão senil e pode apresentar um padrão mais localizado, associado à doença genética. Aí ela entra na classificação clínica das genéticas, associado às polineuropatias amiloidóticas familiares, que a gente já vai falar também a respeito disso, certo? A classificação é bem grande, atualmente são 20 substâncias diferentes do ponto de vista bioquímico. Então é interessante que bioquimicamente elas são diversas, mas do ponto de vista físico são todos eles absolutamente iguais, não tem diferença nenhuma. Na verdade, tudo que do ponto de vista físico tiver a formação de beta-fibrila é substância amiloide, até prova o contrário. Não existe outra coisa na natureza, com exceção da proteína de alguns moluscos, que faça beta-fibrila. Questão número 3. Rafaela? Estava torcendo para não ser essa. Mas tá. É a questão para te ajudar. Qualquer coisa eu te ajudo, não fica te apertando. Qual é a origem da proteinúria do paciente e o que se pode deduzir em relação à fisiopatogênese da amiloidose, que é o pensamento clínico que eu falei para vocês. Juntar clínica, alterações clínicas de exame, inclusive, mais fisiopatologia. Tá. No caso do paciente, então, da amiloidose primária, tem um acúmulo dessa proteína L, como o Léo já falou, né? Que é uma amiloide de cadeia leve, que é produzida pelos plasmócitos. E eles também podem sintetizar as cadeias leves lambda e kappa. Que também é ou lambda como... ou kappa. Isso. Sempre um ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo, né? Eles são excludentes. Diferente da natureza.
de Base-Jones, né? Uhum. Por causa desse pequeno tamanho molecular dessas proteínas, elas acabam sendo excretadas na urina, causando proteinúria. E esse acúmulo da amiloide nos rins, ele também pode prejudicar esse parênquima renal, destruir os podócitos e levar a uma perda ainda maior de proteína pela membrana basal Isso. ali do rim. É interessante porque a proteína de Benson-Jones, ela corresponde à cadeia leve, então ela só pode ocorrer em mieloma. Então, proteína de Benson-Jones é diagnóstico para amiloidose sistêmica do tipo primária. Não serve para nenhum outro tipo de amiloidose. Os outros 19 ela não serve para nada. Então, muitas vezes a gente vê assim, paciente com doença inflamatória intestinal do tipo retocolite ulcerativa idiopática fez pesquisa de proteína de Benson-Jones na urina e deu negativo. E aí? Até agora não me disse nada, isso se chama redundância. Não leu o capítulo do livro e não assistiu a aula do professor. Então, não caiam nessas pegadinhas. Isso é algo que a gente faz uma ou duas vezes no início da vida e depois aprende que não precisa. É completamente inútil. É interessante que a proteína de Benson-Jones ela não é exatamente específica do mieloma múltiplo. Ela ocorre em outras situações com hiperprodução de imunoglobulina, especialmente em paciente que tenha doença renal ou lesão axolítica extensa. E o contrário também não é verdadeiro, ou seja, a proteína de Benson-Jones não ocorre em todos os casos de mieloma múltiplo. Ele pode ser até tardio na apresentação. Então, ela decorre dessa hiperprodução, tem que estar presente. Se a produção for muito baixa, num estágio mais inicial daqueles pacientes com gênese, vocês não vão encontrar. Porque vocês se lembram, né? A hiperprodução ela pode ocorrer mesmo em pacientes que não têm um mieloma franco. Questão número 4 é justamente sobre a fisiopatogênese. E aí que está a beleza do caso. Onde é que tem minha caneta? Caiu para o lado. Professor, posso perguntar uma coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Na verdade, eu fiquei assim, a proteinúria só vai surgir caso tenha acometimento renal na amiloidose, porque, pelo que eu vi, o acometimento renal seria comum na amiloidose, né? Sim. Acho que é a mais comum, na verdade. Mas a proteinúria poderia ocorrer caso não acometesse os rins. Não, por causa do tamanho dela. O tamanho molecular é pequeno e ele termina não sendo filtrado adequadamente. Então, e é uma hiperprodução. O glomérulo não consegue filtrar ele adequadamente. Ele excede a capacidade de filtração e começa a ser eliminado. Então, de qualquer jeito, e posteriormente ele vai lesar o glomérulo e vai determinar também maior proteinúria, né? Então, sim, ele pode ser inicialmente desligado e depois associado a dano renal. E realmente a amiloidose gosta de rim. A amiloidose sistêmica adora rim. Então, órgãos vascularizados, e o glomérulo é um tufo vascular, ele adora ser cometido, né? A gente vai ver por que essa preferência na vizinhança do vaso, não no vaso, na periferia do vaso. Questão número 4. Marina, tá por aí? Sim ou não? Diminuiu, nós éramos 17, agora são só 11. Então, vou ver quem é que está aqui, que eu não chamei. Amanda? Questão número 4. Qual é a fisiopatogênese comum a todas as formas de amiloidose? Pelo que eu entendi, então, são diferentes causas, e essas diferentes causas que vão levar a uma classificação bioquímica e clínica diferente. Então, tu pode ter doença hereditária com alguma mutação genética, tu pode ter processos inflamatórios crônicos, pode ter uma pessoa que está sofrendo por insuficiência renal crônica, ou envelhecimento, ou condições endócrinas também. E essas diferentes causas vão levar, então, a precursores diferentes, que são, na verdade, proteínas mutantes, ou proteínas que são normais, mas estão em uma quantidade aumentada. E esses precursores diferentes levam a proteínas fibrilares diferentes, que vão acabar se agregando, porque elas vão ter uma conformação diferente, elas vão ser mal dobradas, e elas vão se depositar de forma extracelular, e vai causar o dano e o comprometimento tecidual daquele órgão. Foi isso que eu entendi, assim. Então, vamos desenhar um pouquinho mais nítido, assim.
deste uma boa explicação, mas vamos fazer um desenho, um diagrama mental aqui, um pouquinho mais enxuto. Tá? Basicamente, ele vai decorrer de duas situações. Tu tem duas situações prévias. Ou tu tem hiperprodução de uma proteína normal, tá? Por exemplo, cadeia leve, ela está normalmente produzida, mas ela, por si só, ela está normal, ela não está mutada. Ou tu tem uma mutação, e aí a proteína está mal dobrada. Então, por exemplo, o ATTR numa polineuropatia amiloidótica familiar. Então, tu tem esses dois modelos, a hiperprodução ou mutação. Né? O que a gente tem? Essa hiperprodução, ela pode exceder a capacidade de destruição. A proteinólise, ela fica limitada, ela não consegue destruir todo aquele material proteico sendo produzido em excesso. E isso vai determinar uma proteinólise incompleta, certo? É típico, então, das formas primárias e da forma secundária, as duas formas sistêmicas mais comuns. O segundo modelo é o por mutação. Ocorre uma mutação, leva uma dobradura mal feita, né? Impede o reconhecimento adequado da proteína e vai levar a uma proteinólise incompleta. Então, tudo resulta em proteinólise incompleta. A degradação, ela chega a um determinado ponto e não consegue mais ir adiante. E isso acontece em especial nas polineuropatias amiloidóticas familiares, no ATTR. Então, é importante de reconhecer, porque os dois vão determinar a formação de um resíduo proteico, que é a beta-fibrila, que caracteristicamente é insolúvel à água, e isso é importante depois quando a gente for falar em terapêutica, né? Por que a terapêutica funciona ou não funciona, decorrente de uma proteína sérica solúvel, que ela é circulante, né? Ela termina sendo mal degradada e fica insolúvel, e como ela migra a partir do vaso para os macrófagos ao redor desse vaso, ele vai se depositar sempre ao redor de estruturas vasculares. Por exemplo, sinusoide hepático, glomérulo renal, vaso do plexo superficial e profundo da pele, e assim por diante. Então, a gente tem uma equação de formação por aumento de produção ou por mutação, junto a um segundo fator, que é uma destruição completa, uma proteinólise incompleta e mal feita pelo macrófago. Tá? Um macrófago é um mordomo. Vocês vão ver que macrófago é mordomo nas histórias de detetive patológico. Ou seja, sempre ele é ocupado de alguma coisa. Ela é célula, o macrófago é a célula responsável pela degradação das proteínas. Então, é importante saber, nem todo paciente com mieloma múltiplo, ele vai desenvolver amiloidose. Apesar de ter hiperprodução de cadeias leves, mesmo a proteinúria de Benson-Jones, eles não fazem. Não é todo paciente que vai desenvolver. Por quê? Porque eu preciso de um defeito a mais que parece ser macrofágico. Qual é esse defeito ainda não se sabe. Então, vocês têm a dobradinha hiperprodução-mutação mais defeito macrofágico. É essa equação que vai determinar a fisiopatogenia básica de toda a amiloidose. E vai ser degradada, vira aquela fibrila de pré-queratina insolúvel, é a beta-fibrila, e aí, a partir daí, ela vai ficar paralisada no local ad eternum, certo? O que mais? Ele está hiper bonito, tem um esqueminha no Robbins que mostra isso lá no capítulo do Robbins, a respeito do estímulo, precursor solúvel, fibrilas insolúveis. Tá? E o modelo que ele fala é justamente essa tabela da cadeia leve, do AA e do amiloide A e da proteína TTR. Questão número 5. Quem é que está na minha frente que não foi chamado? Laís. Deixa eu ver a questão. Que tipo de amiloide o paciente apresenta? Qual o seu precursor sérico? Qual a fisiopatogenia e que doenças estão relacionadas? E por que ela foi classificada na clínica originalmente, amiloidose primária, lá pelo Virchow em 1858, já no texto dele? Tá. O tipo de amiloide é o AL, que é a da cadeia leve de imunoglobulina, que é o precursor sérico, né? Que pode ser principalmente a cadeia do tipo kappa, mas também pode ser lambda. Porque tem uma coisa curiosa que tu falou, né? Geralmente é kappa, mas pode ser lambda. Porque a gente sempre pensa, bom, tem duas formas de cadeia, o kappa ou lambda. Então, deve ser meio a meio, né?
Sabe-se lá por que o kappa predomina. Kappa corresponde a 65% das cadeias e lambda só 35%, por isso que kappa predomina. E geralmente, quando elas estão alteradas, elas são 100%. Uma vai tudo e outra vai nada. Uhum. Tá, sobre... Deixa eu ver aqui, me perdi. Sobre ser chamada de amiloidose primária, é porque ela é consequência do quadro da expansão clonal dos plasmócitos, e não seria de uma outra doença associada a isso. Daí, por isso que eu entendi que seria primário, que eles chamaram. O nome foi dado mais porque não se fazia diagnóstico de mieloma no século XIX, na segunda metade do século XIX ainda não se fazia, então eles botavam primária como essencial, é quando eu não sei qual é a causa, né? Os pacientes morriam muito rápido pela história natural, então ela era dita primária. As secundárias é porque não secundárias há alguma coisa. É interessante que aquela restrição de ou uma cadeia kappa ou uma cadeia lambda, né, na apresentação, que dá aquele fenômeno que a gente chama de hipergamoglobulinemia monoclonal com restrição a uma cadeia só. Tá? Vocês estão falando em mieloma quando dizem isso, ou pelo menos uma discrasia monocitária daquele grupo do GMC. Doenças relacionadas, basicamente? Seria esqueci, mieloma ou outras proliferações plasmáticas monoclonais. Isso, né? O Waldstrom lá, que é raro pra caramba. Eu só me lembro de ter visto um caso de Waldstrom na minha vida. Isso foi, acho que nos anos 80 ainda. Então, faz muito tempo que eu não vejo. É interessante, né? Esse aspecto de falta de diagnóstico do século XIX ter dado o nome de primária. Bom, questão número 6 é o contraponto. Deixa eu ver quem é aqui, eu não chamei. Wendel, questão número 6. Oi, peraí. É o Wendel, prof. Wendel. Tá tudo bem. É normal. O precursor sérico seria o SA, aquela proteína amiloide sérica, né? Na amiloidose secundária, isso. Isso. Uhum. A fisiopatogenia desse tipo de amiloidose, que consiste na estimulação de citocinas, né? Principalmente o interleucina 1 e 6, que é sobre as células do fígado, né? Que sintetizam essa proteína sérica. Sim. E as inflamações contribuem para essa estimulação recorrente, né? Porque sempre vai ter uma grande quantidade de interleucinas. O que mais aqui? Então, porque seria classificada um modelo de hiperprodução ou mutação? Uhum. Tem também as doenças associadas, né, que ele pede. Que eu vi... Uhum. Tem a artrite reumatoide, que é bem comum hoje em dia, né? Está associada a esse tipo de amiloidose secundária, espondilite anquilosante. Doenças inflamatórias, como a... Eu tenho espondilite anquilosante, se vocês não sabem. Eu não sei, eu até não lembro o que é, professor. Não eu procurei também. Uhum. Então, ela envolve doenças inflamatórias crônicas, que hoje são principalmente essas doenças reumáticas, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, doenças infecciosas como tuberculose, hanseníase, o paciente com bronquiectasia, que infecta de repetição, as doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa idiopática, o famoso SUI, e a doença de Crohn. E é interessante porque ela ocorre em pacientes com uso de heroína subcutânea, não heroína Mulher Maravilha, heroína droga. E em duas neoplasias, que é o carcinoma renal e a doença de Hodgkin, que é um tipo de linfoma, tá? Que não tem nada a ver com mieloma. É um outro grupo de doenças hematológicas, é uma doença até com a gênese ainda discutível, né? Mais ligada, provavelmente, às células T. E, nesse caso, é um modelo, como no modelo da primária, de hiperprodução, mesmo quando tem uma doença genética. Porque aqui, na forma secundária, eu posso ter hiperprodução em situação genética, que é febre familiar do Mediterrâneo, certo? E aí a coisa encrespa quando a gente pensa para o lado da clínica, né? Porque a clínica fica falando em sistêmicas e genéticas, ou heredofamiliares. Uma febre familiar do Mediterrâneo é uma porcaria, que é uma situação inflamatória relativamente comum, autoinduzida por produção de citocinas. Ela tem, alega-se que pode ter uma alteração na dobradura, né, e que levaria, então, a falhas de degradação
isso é bastante discutível. É uma doença que ocorre principalmente na população do centro da Europa, armênios, judeus sefaradinos, gregos, turcos e árabes. Grande maioria dos pacientes vai apresentar como sintoma dor abdominal, mimetizando, às vezes, uma apendicite, né, relacionada à peritonite, à serosites, ela tem alteração inflamatória da serose, que envolve também articulações, pleura, pericárdio, pode dar envolvimento muscular, envolvimento cutâneo, e febre contínua, que é a característica do nome, né? Febre familiar do Mediterrâneo, certo? Então, tem uma pegadinha aqui que as secundárias podem ser genéticas. Quem mais que não foi chamado ainda? Deixa eu ver. Débora. Questão 7. Quais as características clínico-microscópicas da amiloidose? Por que ela recebeu esse nome de amiloidose? Qual a característica tintorial exclusiva? E dentro da classificação das doenças de acúmulo, que a gente começou a estudar hoje, como é que a gente posiciona e chama a amiloidose pelo nome grupal? Tá. Professor, a amiloidose, ela, essa condição pelos depósitos, né, extracelulares dessas proteínas que são mal dobradas. Se chama amiloidose porque alguns componentes, né, que é o componente P, do amiloide sérico, eu acho que é isso, e vem o nome disso. E eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, assim, tem a ver com corante que é específico. No livro fala no corante vermelho Congo, que se liga essas fibras produzidas pelo esse dobramento anormal dessas proteínas. Curiosamente, o vermelho Congo, que foi uma coloração produzida inicialmente uma coloração sintética. Ela foi inventada na Alemanha para a indústria de tecido. Se descobriu que ela é um corante vital, então vocês podem tomar 1 litro que não vão morrer. E ele cora a substância amiloide. Isso foi descoberto também acidentalmente, viu? Não foi nada intencional. É bem curiosa a história da coloração da amiloidose. E é interessante porque ela tem esse aspecto de se unir à beta-fibrila, e ela cora exclusivamente substância amiloide em termos de tecido. Não serve para mais nada. O vermelho Congo é, como eu digo, uma das colorações mais inúteis do planeta, né? Mas é muito badalado, porque substância amiloide é perseguida, assim, mais ou menos como a pote de ouro no final do arco-íris. Sinceramente, eu trabalho bastante com biópsia cutânea. Toda semana eu tenho pesquisa de substância amiloide e olho em hematoxilina e eosina, porque eu disse, se vocês não enxergarem depósito amiloide, hematoxilina e eosina, troca de óculos, né, ou muda de profissão, porque ela é relativamente escancarada na hematoxilina e eosina. E olhar com o vermelho Congo, ele confirma o diagnóstico. A impressão tu já teve, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado de ficar botando fé em a coloração especial. É mais ou menos como colocar a fé nessas igrejas neopentecostais, né, e ficar dando 10% do teu salário para achar um lugar no céu. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Coloração especial, elas são úteis desde que eu saiba que eu vou pesquisar e saiba interpretar. Senão, elas são só uma maneira coloridinha de ver a mesma coisa com outra cor, tá? Então, é uma degeneração protídica extracelular. Que mais? O nome dela. Isso também não é uma coisa que está escrita no livro, então eu vou contar a historinha da amiloidose. O Virchow, o pessoal fazia análise química, né? Eles pegavam o material, maceravam e misturavam com uma série de substâncias. Quando o Virchow estava estudando a amiloidose, que já tinha sido descrita antes com outro nome, foi o Virchow que deu o nome amiloidose, pelo pessoal do grupo de Viena, o Virchow, lembrar que é de Berlim. O Virchow, ele pegou um pedaço de fígado, utilizou uma coloração de Gol, que é uma solução de iodo, e descorou posteriormente com um ácido sulfúrico a 10%. E ele descobriu que primeiro ficava marrom com o Lugol, com o iodo, e depois ele adquiriu uma coloração azulada ou arroxeada, que é uma reação que lembra glicose, amido, né? E ele achou na cabeça dele que isso era uma involução, uma regressão a um estado vegetal. Na cabeça dele, século XIX, essa coisa funcionava. E hoje a gente sabe que isso é decorrente do componente P, aquela glicoproteína que é 10% da substância amiloide, que dá esse tipo de reação e que também está relacionada à coloração do PAS, né? Que a substância amiloide é PAS positiva.
Então, é um erro histórico. Na verdade, o nome mais correto foi proposto pelo Glenner em 1977, que é beta-fibrilose. Você sabe que não pega, né? Não adianta. A ciência ela é muito assim, regida pelo primeiro nome. Então, por exemplo, existe um fóssil de uma baleia chamado Basilosaurus, só que Basilo é rei, Saurus é lagarto. Tem nada a ver, né? Mas o nome continua até hoje, ninguém mudou de nome. É muito difícil convencer a mudar de nomes. E eu vou falar no seu semestre que isso tem uma expressão na dermato, a gente chama de misnomer, e eu vou desmontar todos os nomes que aparecem na frente. Tudo tem pegadinha, porque são nomes originados do pensamento do século XIX, quando se entendia quase nada de fisiopatologia. Tá? Então, a importância da gente entender, até do ponto de vista histórico, porque que o nome não tem nada a ver com a substância acumulada, já que ela é uma proteína. Certo? Então, microscopicamente, o depósito é extracelular, ao redor das estruturas vasculares, incluindo glomerulonal, sinusoide hepático, aquela veia centrofolicular do baço, que não é no centro, é descentrada, né? E no baço, ela pode apresentar dois padrões, o baço em sagu, que é esse que fica tipicamente ali no folículo linfóide esplênico, tá? Então, ele dá uma apresentação, o baço tem uma cor vinhosa, escura, com os folículos brancos, da impressão de sagu de vinho, e o baço lardáceo, quando ele é todo ele difusamente acometido, inclusive a parte medular, e ele vai ficar com um aspecto lardáceo, quer dizer tocinho, né? E os alemães gozaram dos austríacos que deram esse nome, porque ele não lembra tocinho, ele na verdade lembra presunto cozido, esse presunto que a gente compra no supermercado, tipo carne lavada. Então, lardáceo também é outro nome completamente errado. São nomes históricos, mas os patologistas são muito... gostam de colecionar esses termos bastante antiquados, né? Que mais? Lembrar que na coloração do vermelho Congo, ele fica alaranjado na luz habitual, e quando a gente polariza essa luz, ela fica verde maçã, tá? Ele fica com uma tonalidade que parece cor de salmão, aquele laranja salmão, de salmão falsificado, né? Que mais? Questão número 8, quem eu ainda não chamei que está aí. Helena. Questão número 8, Helena. Oi. Qual a natureza física da amiloidose e qual a importância da estrutura física do amiloide em termos de microscopia óptica e em relação à terapêutica? Com relação à natureza física, ela se composta de fibrilas contínuas, não ramificadas, com diâmetro de 7,5 a 10 nanômetros. E também vão ter uma conformação característica em lâminas beta-cruzadas dobradas. E aí, a importância, acho que na terapêutica se relaciona, é que essa conformação vai ser vista independente do cenário clínico ou da composição química e é responsável pela coloração distinta e pela birefringência do amiloide no vermelho Congo. Foi isso que eu coloquei. Então, é interessante que, independente da origem da proteína, então, independente daquela classificação bioquímica de 18, 20 subtipos diferentes, do ponto de vista físico, todos eles são absolutamente igual. São beta-fibrilas. Né? Essas beta-fibrilas são absurdamente incomuns nos animais. Ela é basicamente restrita a um grupo de moluscos, o resto ela nem existe, porque todas as outras proteínas são alfa-hélices. DNA é uma alfa-hélice, colágeno é uma alfa-hélice, elas têm todo esse comportamento. Então, é uma curiosidade. Esse aspecto tridimensional, ele está relacionado à observação dele no exame de microscopia com raio-x, né? Foi um tipo de microscopia desenvolvida na década de 30, então é bem antigo, e é interessante que também esse padrão físico, esse padrão tridimensional, ele está relacionado à insolubilidade, ele é insolúvel em água, e isso faz com que ele não seja removido de jeito nenhum. Então, uma vez que ele se deposita, babau, vai ficar ad eternum, até tu morrer. E se for uma lesão sistêmica, vai morrer logo, né? Por quê? Qual é o mecanismo de morte causada? Vocês conseguem imaginar por que esses pacientes morrem por causa de uma amiloidose sistêmica? Qual é o mecanismo causal? Atrofia por compressão. É cruel assim. Ou seja, ele vai sendo encarcerado de dentro para fora. E os acúmulos vão paulatinamente atrofiando
porque eles vão comprimindo as células ao redor, até perder a função. Ou seja, quando o paciente começa a apresentar insuficiência renal, frequentemente ele está com 90% do parênquima renal comprometido, ele já está no final da vida. A clínica da amiloidose, ela é silenciosa, insidiosa, ela leva tempo para manifestar. Com exceção daquela dobradinha mieloma múltiplo com amiloidose, que é um filme de horror, né? Os pacientes morrem, se tu não intervir, os pacientes morrem muito rápido. É algo, assim, assustador mesmo, né? Quem ainda não foi chamado, que está na lista, deixa eu ver. Posso ler, professor? Eu não fui chamada ainda. Quem está dizendo eu? É Verônica. Ah, Verônica. Pode falar, Verônica. Pode ser? Pode, claro. Obrigado. Então, eu coloquei na 9, então, os distúrbios geneticamente determinados como polineuropatia amiloide familiar, Isso. amiloidose senil, com a deposição principalmente no coração. Isso. E eu coloquei também a deposição de amiloides do tipo ATTR nos nervos periféricos e nos autônomos também. Então, a gente tem aqui uma dobradinha meio diferente, uma dupla diferente nas amiloidoses decorrentes do tipo ATTR, na trânsito de retina. Tu tem uma forma decorrente do envelhecimento, em que ocorre basicamente uma hiperprodução em indivíduos muito velhos, acima de 70, 80 anos de idade, que é a amiloidose sistêmica senil, que dá efeito principalmente no coração, ela dá uma cardiomiopatia restritiva burral e que não tem tratamento, extremamente extensa, levando a arritmias, né, distúrbio de condução elétrica. Vocês já cruzaram a Ramiro Barcelos lá para o outro lado da São Luís, ali na frente da Serdil? Alguém já notou uma escultura que tem ali na esquina daquele prédio, cor de cobre? Na frente, em diagonal ao prédio da psicologia, ao Instituto de Psicologia. Nunca repararam que tem uma escultura ali? Então tá, tarefa de vocês, quando andarem na Ipiranga com a São Luís, na frente da Serdil, olhem para ver a escultura, porque é um cigarro com uma gravata borboleta. Todo mundo acha que é um cigarro com um X em cima. É um X, proibido fumar, mas ao mesmo tempo é uma gravata borboleta, porque é uma homenagem a um professor eminente da URGS, foi meu professor, que é o Mário Rigato. O professor Mário Rigato, ele teve uma amiloidose cardíaca do tipo senil. Tá? E, obviamente, quando chega a um determinado ponto, ele foi até transplante cardíaco, elas refazem pós-transplante cardíaco, ele sabia que é inevitável o desfecho, mais cedo ou mais tarde, e ele já estava com quase 80, eu acho que ele já estava até com mais de 80 anos, ele terminou morrendo, né? Como de hábito que acontece com esses pacientes. E é interessante que ele fez um discurso, assim, uma despedida pré-morte, né, em que ele disse que ele agradecia a Deus por ter dado uma doença que não era prevenível, porque se ele morresse de câncer de pulmão porque ele tinha fumado, seria muito pior que ele era pneumologista. E ele foi um dos grandes assim, idealizadores das campanhas anti-tabagismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Assim, foi um professor fabuloso, era realmente uma pessoa extremamente diferenciada, uma daquelas raras que a gente pode chamar de mentor. Realmente, ele foi um grande mentor do grupo da pneumologia, um professor inesquecível. Então, é interessante que a gente tem um grupo da amiloidose sistêmica senil, que é hiperprodução, e, ao mesmo tempo, a gente tem aquele grupo de polineuropatias amiloidóticas familiares, que é um modelo de mutação, a mesma proteína. Então, vocês veem que a mesma substância pode ter um comportamento binário, bipolar, né? As polineuropatias amiloidóticas familiares são um grupo de doenças autossômicas dominantes de penetrância quase completa, que ocorrem em vários grupos populacionais, e geralmente o grupo populacional dá o sobrenome da polineuropatia amiloidótica. Então, tu tem a polineuropatia amiloidótica tipo finlandesa, japonesa, e uma portuguesa de descendentes de açorianos. E é importante porque Porto Alegre foi fundada por casais de açorianos, ou seja, eles introduziram a polineuropatia amiloidótica familiar no nosso meio, tanto que atualmente ela é mais comum em Porto Alegre do que em Portugal, nos Açores.
E o pessoal da Universidade do Porto vem estudar esses casos aqui em Porto Alegre. É muito interessante. A polineuropatia amiloidótica familiar portuguesa, ela foi descrita por um neurologista chamado Mário Corino da Costa Andrade, nos anos 50, porque ele começou a observar que os marinheiros, quando os marinheiros estavam puxando as cordas das redes de pesca, eles frequentemente cortavam as palmas e não sentiam nada. Aqui é uma característica justamente da polineuropatia amiloidótica, né? Ele começa a levar à dormência e perda da sensibilidade das extremidades. Então, é hiper interessante que essa doença, ela, na verdade, do ponto de vista evolutivo, ela não é portuguesa. Ela, na verdade, foi introduzida em Portugal pelos vikings. Então, ela é escandinava em termos de origem há cerca de 1000 anos, quando os vikings estavam dominando parte da Europa, e ela tem uma apresentação similar na população sueca, né? Bem interessante. É um erro de dobradura também, né? O único tratamento proposto nesses casos é fazer transplante hepático. A transretina é uma proteína de produção hepática. Questão 10, eu não sei se vai ter gente. Faltou alguém que não leu, ou vocês querem que eu leia? Eu, prof. Eu quem? Eu, Pietra. Oi, Pietra. Então pode ler. Pô, deu o número exato para nós. Que bom. Obrigado, Pietra. Capaz. Que outras formas de amiloidose existem? Tem a amiloidose associada à hemodiálise, né? Que é aquela A-beta M2. Isso. Amiloidose endócrina. Tem a localizada, né, que é quando se localiza em algum órgão específico. Tem a senil. As localizadas, elas são aquelas ligadas a órgãos endócrinos, como tireoide e pâncreas, mas tem outras formas localizadas, como as cutâneas, que são absurdamente comuns, né? Sim. E tem a amiloidose senil, que ela pode ser disseminada, né? Também pode ser... tem a do Alzheimer também, que é a da beta-amiloide. Da amiloide beta, né? Que é um trabalho de um sujeito chamado Hart, em 1991. É interessante porque existe uma deposição de amiloidose aumentada, e isso é observado principalmente em pacientes com síndrome de Down. Eu não sei se você sabe, o paciente com síndrome de Down faz Alzheimer numa frequência muito maior que outros pacientes, geralmente por volta dos 40 anos. E é interessante que é um modelo de demência causada por atrofia neuronal por compressão também. Mas é um modelo de por que os pacientes ficam dementes é por atrofia. Tudo por atrofia causado na amiloidose. Se vocês pensarem, é um mecanismo cruel, né? Compressão, uma coisa tão horrorosa de se pensar. E é interessante que, durante o envelhecimento, mesmo pessoas que não vão desenvolver Alzheimer, elas vão produzir algum nível de material amiloide, faz parte da degradação, especialmente envolvendo as estruturas neurais. E o lugar que mais faz isso de uma maneira relativamente precoce nos velhos é o bulbo olfatório, tá? A parte do nariz, onde passa ali na lâmina crivosa também. E isso faz com que os velhos tenham uma certa dificuldade de olfato, o que explica por que o velho não sabe, às vezes, porque está fedendo, e por que vovó gosta de se encharcar de perfume. Não é porque elas gostam de perfume, é que elas não sentem o cheiro direito. Então, uma marca do envelhecimento é essa perda de capacidade olfatória, e que também se reflete no paladar, né? Porque você sabe que boa parte do que a gente come, na verdade, é mais olfato do que simplesmente gustação. Então, muitas vezes, eles começam a partir para alimentos extremamente temperados, muito sal, muita pimenta, e principalmente eles têm fissura por doce, né? Eles têm uma sensibilidade maior para comer doce, por isso que velho tem essa atração por chupar bala, e meio que volta à infância, né? Então é bem interessante, para mostrar que alguns aspectos do envelhecimento, da senescência, eles não são relativamente normais, eles são situações alteradas, né? Mesmo que esperadas. Certo, pessoal? Bem interessante, né? A amiloidose é um capítulo que eu sou bastante apaixonado. Eu dava aula teórica de amiloidose, mas eu acho que eu enchi tanto o saco dos alunos que transformaram em estudo dirigido para
me restringir a falar cada vez menos, porque senão eu ficava 3 horas falando sobre amiloidose e não esgotava o assunto, né? Até hoje ela é a minha queridinha dos olhos, né? Gosto muito de ler sobre amiloidose. Certo, gente? Alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação? Então, sabemos tudo sobre amiloide, brincadeira, né? A gente não aprende tudo de uma vez só, mas vamos reforçando. Sexta-feira, a aula teórica é com o professor Tadeu. Lembrar que eu não vou dar aula sexta-feira, porque eu vou estar viajando para o Rio de Janeiro para minha pós-graduação em ortomolecular. E na segunda-feira, vida normal. A gente vai fazer a aula teórica de degenerações protídicas e, na sequência, o terceiro estudo dirigido, que será sobre a NOX, que é aquela forma especial de morte celular relacionado à adesão entre as células. Certo, gente? Eu não sei se a gente vai ter uma semana sobrando, mas assim, ó, se segunda-feira, se a outra segunda-feira tiver vaga, não for ainda a prova, eu não me lembro agora a data da prova, ou na sexta-feira prévia à prova, em qualquer dia, ou uma segunda ou uma sexta prévia à prova, a gente faz uma revisão. Eu sempre faço revisão, certo? Isso é alguma coisa que eu trago material para a gente dar uma estudada em questões similares a que eu coloco na prova, certo?